Fala, turminha do sexto ano, vamos à correção, porque nem todos conseguiram entrar no Google Meet, né, para fazer a correção comigo lá, certo? Então vamos aí, foi o testezinho que eu passei na plataforma, tá? Aqui já tem as respostas, mas vamos fazer juntinho aqui, mesmo que vocês vejam aí a resposta. Cerca de 40 metros de muro caiu durante a chuva de sábado em um condomínio de Vinhedo, São Paulo, causando estragos e prejuízos aos moradores. 3 veículos foram atingidos e houve estragos ainda no elevador e piscina do condomínio Espásio Roma. Para completar, o sistema de tubulação de água pluvial está entupido de lama. Tá. O adjetivo aqui, pluvial, que acompanha a palavra água. A água pluvial é água de quê, gente? De piscina, de esgoto, de chuva. Água pluvial vem de chuva. Na segunda, os Mavis entraram em quadra no embalo de 6 vitórias nos últimos 7 jogos e rapidamente começaram a se impor sobre os donos da casa, que vivem fase terrível. Dallas assumiu a liderança do placar ainda no primeiro quarto e não perdeu mais. A diferença chegou a ser de 21 pontos no terceiro período. Nas costas de James Harden, o Houston ainda chegou a cortar a diferença para apenas 4, mas faltaram forças para completar a reação e os visitantes caminharam para a vitória. Tá, isso aí é um jogo, né, de basquete. Sabe-se que cada tempo na partida de basquete se chama quarto, cada tempo lá da jogada do basquete. Dessa maneira, em último set e primeiro quarto, há a presença respectivamente de último set, primeiro quarto. Isso aqui, há a presença de quê? De adjetivo, numeral, cardinal, numeral ordinal, não. Primeiro, aliás, último e primeiro. Último set, primeiro quarto. Aqui, é um adjetivo de um numeral cardinal, né? É a qualidade de um numeral cardinal. Aqui, tá dando uma qualidade. O último set. Set é cardinal, mas é o último, que é a qualidade dele. Certo? E um numeral ordinal e de um substantivo. Aqui, primeiro, que é a ordem, quarto, que está substantivando. Ele é o nome da divisão lá dos tempos da partida. Então, ele é o primeiro quarto da partida. Então, aqui esse quarto é um adjetivo e o primeiro é um ordinal, é a ordem, certo? Então, é essa daqui, gente. Leia o texto a seguir. O trecho de uma entrevista realizada com o grafiteiro Tito Lama, para responder a questão. Você foi pichador? Comecei a pichar com 14 anos de idade, não tinha nada na cabeça, não tinha nenhuma perspectiva. Fui pichador numa fase do rock and roll e do skateboard. As paredes de bancos e muros de empresas foram os alvos das minhas pichações. Às vezes reagia dessa maneira quando lia uma notícia no jornal, comentando sobre uma empresa que demitiu um número de empregados, ou então não pagou os salários. Porém, nunca fiz um picho em patrimônios públicos por medo de sofrer
Repressão. O skate é o esporte preferido pelos pichadores e grafiteiros? Isso é uma pergunta. Na realidade, é algo que a gente acaba aderindo. A gente se vê naquilo. É o tipo de esporte mais praticado pela galera. É a cara da juventude. Então, em patrimônios públicos, o adjetivo é o quê? Patrimônios públicos. O adjetivo, ele caracteriza o quê? Aqui, ó. Ele especifica o substantivo patrimônios. Ó, em patrimônio público. Então, o patrimônio, qual é a qualidade dele? É particular ou é público? Então, aqui é um adjetivo que está qualificando o tipo de patrimônio, a qualidade do patrimônio. Então, aqui, ó, especifica o substantivo patrimônio. A próxima, colônia. Panfletos e artigos publicados no começo do século XIX sobre o adjetivo pátrio para denominar quem nascesse no Brasil mostra que, então, a discussão existente no século XIX sobre o adjetivo pátrio denominar quem nascesse no Brasil mostra que. Então, aqui está falando assim, os panfletos e artigos publicados no começo do século XIX discutiam, né, a denominação correta seria brasileiro, brasiliense ou brasiliano, né? Então, a discussão aqui é isso. O jornalista Hipólito José da Costa, dono do jornal Correio Brasiliense, publicado em Londres, achava que as pessoas naturais do Brasil deveriam se chamar brasiliense. Na sua opinião, brasileiro era o português ou estrangeiro que aqui se estabelecera, brasiliano ou indígena. Então, a discussão existente nesse século XIX sobre o adjetivo pátrio para denominar quem nascesse no Brasil mostra o quê? Mostra que ainda não havia, naquela época, não havia ainda um padrão na língua portuguesa para a criação de adjetivo pátrio. Por quê? Não havia ainda, porque senão não seria publicado no jornal, que é uma coisa formal, né? Eles não vão publicar em um jornal ou dar nome a um jornal, que é uma coisa importante, um nome que não existe, né? Porque fica feio, perde a credibilidade do jornal. Então, a opção melhor aqui é isso, não havia ainda, né, lá no século XIX, naquela parte do século XIX, ainda não havia um padrão na língua portuguesa para criar adjetivos pátrios. Ainda não tinha essa norma, né? Ainda não tinha o certo para o brasileiro. Aqui, a próxima questão. Hoje sou funcionário público e este não é meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio, da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes através do processo lento e gradativo de dissabores. Tal não acontece comigo. Fui atirado à vista, sem país, infância
ou juventude. Lá do Murilo Rubião, ex-mágico da Taberna Minhota. No último parágrafo do conto, observamos os substantivos vida, paz, infância e juventude. Eles possuem em comum o fato de serem substantivos. Eles são derivados primitivos? Não. Vida, paz, infância, juventude. Comum, coletivo? Não. Comuns e simples. Vida, paz, infância, juventude. Simples e próprio? Não tem próprio ali. Coletivo? Não tem coletivo ali. Então, elimina por derivado, que não tem nenhum. Aqui já elimina pelo coletivo, porque não tem coletivo, tem comum. Aqui, simples e próprio, não tem nenhum próprio, então tem simples, mas não tem próprio. Coletivo e próprio, não tem nenhum dos dois, então é aqui, comum e simples. O diamante azul. 2 dias depois do Natal, fui visitar meu amigo Sherlock Holmes. Encontrei-o sentado no sofá, de roupão, cachimbo, apoiado no cinzeiro. E ao alcance da mão, um punhado de jornais. A seu lado estava um chapéu de feltro bastante velho e gasto. Com alguns rasgões no assento da cadeira, vi uma lente de aumento e uma pinça indicando que o chapéu havia sido suspenso e examinado. Espero não estar atrapalhando, eu disse, já entrando no apartamento. Caro Watson, gosto de um amigo como você por perto para discutir as investigações, apontou o chapéu. O que acha dele? Parece um objeto interessante, brinquei. Mas aposto que você me provará que há pista fabulosa para desvendar um crime extraordinário. Releio o trecho a seguir. A seu lado estava um chapéu de feltro bastante velho e gasto com alguns rasgões. A expressão bastante velho indica o quê? Um adjetivo superlativo absoluto analítico. Então, lembra lá que o superlativo, né? Ele não tem esse bastante aqui, ele está indicando que é muito velho. Então, esse velho aí não está modificando a palavra velho. Ele está na palavra, a palavra está escrita como ela é. Ela não está sendo acrescida de nenhuma terminaçãozinha, nenhum sufixo. Então, é um superlativo. Só tem outra palavra que dá intensidade para esse velho aqui, que é muito velho. Mas se fosse, por exemplo, velhíssimo, aí já não seria um superlativo absoluto analítico, certo? Lembra lá na revisão que nós tivemos hoje. Vovó, por que sua barriga está fazendo barulho? Sua barriga costuma gritar, foge que é uma cilada? Dor de barriga, netinha. O lobo mau disfarçado de avó, de chapeuzinho vermelho, chama a menina de netinha. Tendo em vista a flexão dos substantivos, gênero, número e grau, a palavra netinha está flexionada em quê? Netinha, ela tá no feminino, ela tá no singular e ela tá no diminutivo, gênero, número e o grau, certo? Dorminhoca. A charge acima une de modo divertido as linguagens verbal e não verbal, criando
com isso um efeito de humor por meio do uso de o quê? De um adjetivo que contém um substantivo concreto. Ó, tá vendo aqui? Dorminhoca é um desenho de uma minhoca, tá vendo aqui que é a minhoca? E esse Z aqui, ó, que ela tá dormindo. Tá vendo? Dorminhoca, é uma minhoca dormindo. Então, é um adjetivo, né? Dorminhoca, que a minhoca tá dormindo, né? Tá dando um adjetivo para minhoca, que é dorminhoca. E contém um substantivo, é um adjetivo que contém um substantivo concreto. Dorminhoca também é um substantivo, é um nome concreto. Certo? O diamante azul. Esse aqui a gente já leu também. Aqui. Ah, não, é o mesmo texto lá do Sherlock Holmes, mas você tem que separar aqui quais são os adjetivos na frase, no texto. Então, aqui, ó, 2 dias depois do Natal, fui visitar meu amigo Sherlock Holmes e encontrei-o sentado no sofá, de roupão, cachimbo apoiado no cinzeiro ao alcance da mão, um punhado de jornais. Ao seu lado estava um chapéu de feltro, bastante velho, também está dando qualidade para o chapéu, feltro, velho, gasto, qualidades do chapéu, e com alguns rasgões. Então, ó, anotem aí, feltro, velho, gasto, rasgões. No assento da cadeira vi uma lente de aumento e uma pinça indicando que o chapéu tinha sido suspenso e examinado. Espero. Entrando no apartamento, gosto de um amigo como você por perto para discutir. Aí apontou o chapéu. Então, são aqueles ali. Aqui também, ó, pista fabulosa. Então tá dando uma qualidade para pista. Aqui, ó, crime extraordinário. Extraordinário tá dando a qualidade para o crime. Então, são esses os adjetivos. A seu lado estava um chapéu de feltro bastante velho, gasto, com alguns rasgões. Então, aqui, ó, feltro, velho, gasto, rasgões. Essas são as respostas. Aqui, Sesc Belenzinho inaugura exposição interativa para crianças. O Sesc Belenzinho abre neste sábado 5 a Ioiô, tudo que vai volta. Exposição de arte contemporânea para crianças criadas a partir da revista independente Ioiô. São 8 obras de 90 artistas, como Raul Mourão, Franklin Casaro. Para indicar o número de obras de artistas participantes da exposição realizada em São Paulo, o autor do texto utilizou numerais classificados como que? Aqui, ó, 5, 8, 9. Então, 5, 8 e 9. Eles são cardinais, porque expressam a quantidade exata, né? Aqui está o número como ele realmente é e aqui está ele escrito por extenso. Então, é um cardinal. Sesc Belenzinho inaugura exposição interativa para crianças. É a mesma reportagem.
Nesse saco, a mesma historiazinha que está lá na outra questão. Para indicar o número de obras e de artistas participantes da exposição realizada em São Paulo, o autor do texto utilizou numerais classificados como... É a mesma pergunta lá. Cardinais, pois expressam a quantidade exata. Tá bom? É a mesma questão. Ela só está repetida e escrita de maneira diferente para confundir a cabeça. Aqui é uma propaganda, né? Uma publicidade. Dá para viver na cidade com um pezinho na praia. Na publicidade das sandálias havaianas, a palavra pezinho no diminutivo, ela o quê? Suaviza o termo pé, né? Só dá uma suavizada no pé para falar do uso dos chinelos em diversas situações. Então, é essa daí. Aqui. Justiça, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu, a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Magistratura, conjunto de magistrados judiciais e pessoas que servem junto deles. O pessoal de um tribunal. O poder judiciário. Então, aqui está dando sinônimo de justiça, né? Como é mostrado no dicionário, certo? A palavra justiça, de acordo com o verbete do dicionário, é um substantivo feminino, como está aqui, ó, substantivo feminino, concreto, singular, abstrato, composto, abstrato, plural, abstrato, singular. Porque a justiça é o ato de ser justo, né? Não é uma coisa concreta, é um abstrato e está no singular, né? Não está no plural. O jovem resiste à queda, mas se vê machucado e sozinho num ambiente hostil, cheio de perigos, como uma alcateia faminta. É nesse ponto que os personagens mais carismáticos e expressivos do longa-metragem enfim mostra o focinho. Após golpear um dos lobos para se defender, Queda decide cuidar do animal e o batiza de Alfa. Lentamente, os dois estabelecem um vínculo de confiança e parceria, fundamental ao herói para sua jornada de sobrevivência e amadurecimento. Na crítica do filme Alfa, do diretor Albert Hughes, há um exemplo de substantivo coletivo e um exemplo de substantivo composto. Coletivo, o mesmo nome que dá para um grupo, né, de coisas. E substantivo composto é quando tem dois radicais. Tem dois nomes para dar para uma coisa só. Então, em alcateia, que é um grupo de lobos, e longa-metragem. Longa-metragem é uma coisa só, é um filme grande. Então, aqui é um substantivo composto porque tem duas palavras, dois radicais. Rio de Janeiro, Serra dos Órgãos, é refúgio natural pertinho da capital. Não é difícil entender o porquê de a região serrana ser um dos principais refúgios do Rio de Janeiro. Localizado a menos de 100 quilômetros da capital, o território abriga algumas das cidades mais charmosas e desenvolvidas do estado, com climas amenos, arquitetura europeia e gastronomia de ponta. No entanto, muito além de belos municípios como
Petrópolis e Teresópolis. A região também abriga reservas ambientais. São verdadeiros deleites para os ecoturistas. A principal delas é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, uma grande área de mata atlântica preservada em meio a montanhas da região serrana. O diminutivo da palavra pertinho no título foi empregado com a mesma função do diminutivo usado em... Aí vocês já estão vendo que está verde aqui, né? Ele acordou cedinho hoje para ver o nascer do sol. Tem o mesmo sentido. O diminutivo da palavra pertinho aqui, ó. Serra dos Órgãos, refúgio natural pertinho da capital. Então ele acordou cedinho para ver o nascer do sol. Essa daqui. E acabamos, gente. Acabamos nossa correção. Tchauzinho e até logo mais.